Vamos a mais um exercício de cálculo numérico. Nesse vídeo a gente vai fazer essa questão 1, seja dado o seguinte problema de valor inicial, du dt mais t vezes u menos logaritmo natural de u sobre t igual a 1. E o t ele vai de 1 a 2, inclusive, né? E o problema de valor inicial é dado u de 1 é igual a 2. Use o método de Runge-Kutta de quarta ordem com passo de tempo h igual a 0,1 para calcular uma aproximação de u de 2. Assinale a alternativa que corresponde a esta aproximação com 8 dígitos significativos corretos por arredondamento. Então, a gente vai usar o método de Runge-Kutta de quarta ordem com um passo de tempo h igual a 0,1. A primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui é que o passo h ele anda 0,1 no tempo. Então, bom, no tempo aqui, tá? A gente vai pensar o t. Então, ele vai pegar e vai sair de 1. Então, o t aqui ele começa em 1 e quer ir até 2. Inclusive aqui é o domínio aqui do t, de 1 a 2. Então ele vai andar quantas vezes até chegar ao 2? 10 vezes, né? Então a gente vai ter 10 partezinhas. Ele vai andar 0,1, depois mais 0,1 até chegar lá no 2. Então essa é a primeira coisa que a gente vai ter que entender. Outra coisa é o que? Para utilizar o método, tá, de Runge-Kutta aqui, tá vendo que essas inclinações K1, K2, K3, K4 que vão ser utilizadas para calcular o próximo y, utilizando o yk, a gente vai calcular o yk mais 1, a gente vai precisar de uma função f. Que função f é essa? Essa função é uma função que vai vir do problema de valor inicial. Essa função ela é o que? Tu vai isolar o y' ou u' nesse caso que é du dt, isolar o du dt, e aí a função que estiver do outro lado, tá, seria 1 menos t vezes u mais o logaritmo natural de u sobre t. Isso aí seria a função f que a gente vai utilizar. Então a gente pode ir ali para o Octave. Então aqui eu já coloquei a função f, tá? Então ela vai receber primeiro o t, depois o y. N seria 10, tá? Eu botei 10, mas pode botar quantos quiser, porque ele vai ter que passar por aquele ponto que a gente quer. Poderia ser mais, mas muitas vezes, sei lá, pode ter algum problema na função em certo ponto lá e tu acabar perdendo todas as iterações por estar querendo pontos demais. Então, aqui o primeiro t vai ser o 1, né? Aqui a gente tem o t1, que dá origem ao nosso primeiro u, que eu chamei de y aqui no GNU Octave, e é 2. E o h é o passo, que é 0.1. Então esse for, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma iteração, e aqui, olha só, é exatamente o que tem na tabela. Na tabela tu tem K1, K2, K3, K4, e eles estão referentes a esse K, esse YK aqui. Isso aqui não é nenhum expoente ou nenhum superíndice, assim. Ele é simplesmente o ponto da iteração que tu tá. Então a gente vai fazer uma iteração do seguinte, olha só, a gente tem esse ti mais 1, tá? E esse ti mais 1 seria o próximo t que a gente vai utilizar para calcular o próximo y também. Então primeiro a gente pode colocar, ele pode estar em qualquer ponto aqui. Ele podia estar lá no final, esse t pode ser calculado lá no final também, porque ele vai ser utilizado só na próxima iteração e não aqui dentro das inclinações. Pode ver que nas inclinações, esses K's aqui, que vão ser utilizados depois no final aqui, eles não levam ti mais 1. Eles não levam esse ti mais 1. Então aqui na primeira inclinação tu vai fazer o seguinte, tu vai utilizar os pontos iniciais vezes h. Tu poderia omitir todos esses h's aqui e simplesmente colocar um h aqui, h sobre 6, ao invés de colocar todos esses h's aqui. Tá? Então a primeira inclinação, depois a segunda inclinação, vai com esse ti mais h sobre 2, yi mais k1 sobre 2. Isso aí vem daqui, tá? Só que tem um detalhe. Nisso aqui ele está pegando e tendo o y primeiro e o t depois. Então ele está fazendo ao contrário, né? Eu estou fazendo ao contrário, que eu estou pegando primeiro o t e depois o y. Se fosse que nem o dele, eu teria que inverter todas as posições dentro da função.
Então, o que acontece é que eu peguei a variável independente como a primeira e ele está pegando a variável dependente como a primeira para declarar a função. Então, do jeito que tu declara a função, vai variar daí o jeito que tu vai colocar os valores aqui dentro de cada posição da função, né? Então, a gente pode compilar isso aqui. Aqui eu coloquei, depois de o for acabar, o t. Então ele vai dar o vetor t que guardou todos os valores em todas as posições em que o t foi utilizado ao longo daquele passo h. Então ele vai ter o primeiro t, depois vai ter o t mais h, depois o t mais 2h, e o y aqui vai ser todos os valores conforme o passo foi acontecendo, né? Então a gente vai ali no GNU Octave, aqui a gente já fez. Então aqui pode ver, ó, ele foi o t, tá? Esse aqui é o nome do arquivo. O t foi 1, depois 1.1, 1.2 e chegou até 2. Então a gente tem 1.4, 1.0434 para o elemento 11 e para o elemento 11 de tempo a gente tem 2, que é o ponto que a gente queria chegar, se eu não me engano. A gente pode dar uma olhada ali, então é o ponto que a gente queria chegar, 1.0432, 1.0432, 1.0432, 30. Então a gente vai pedir o elemento 11 aqui para o GNU. Esse aqui é o elemento 11, 1.043, 1.04337.4, 4337.41. Então a resposta seria essa letra C. Então no método de Runge-Kutta, né, a gente vai ter que cuidar qual a nossa função f que a gente vai utilizar, assim como a entrada de cada uma delas. Então a gente vai ter a entrada t e a entrada y, e cada posição dessa entrada vai variar daí para as inclinações. Então também vai ter que controlar o passo que o t vai subindo até tu chegar ao ponto desejado do problema de valor inicial. Então basicamente quando for um problema desse tipo, tu vai ter que simplesmente chegar ao tempo que ele quer, e aí no método de Runge-Kutta ele vai te fornecer daí o resultado da função, a nossa y, naquele tempo, naquele passo de tempo ali que foi solicitado. Então aqui tem que cuidar, né, a posição de cada ti mais h sobre 2 e yi mais k1 sobre 2, cada uma dessas inclinações. Então é isso aí, uma solução, né, simplesmente mostrar aqui o script, né, e dar alguns toques assim para resolver esses exercícios, tá? Então é isso aí, valeu e falou!